Que Deus ilumine a sua vida, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a misericórdia, a graça do nosso Deus seja derramada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje, pessoal, nosso 7º dia do nosso propósito de oração. E tão certo como vive o nosso Deus, a sua vida será alcançada, a sua vida será tocada pelo poder e pela glória do nosso Deus. E eu já queria começar lendo uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que vai abençoar, transformar a sua vida. E essa palavra, pessoal, se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 28 em diante. Entenda uma coisa, pessoal. Para nós sermos abençoados por Deus, para que nós venhamos ter a nossa vida transformada, que sobre a nossa vida venha estar a bênção de Deus, antes de qualquer coisa, nós devemos ter uma aliança, nós devemos ter comunhão para com Deus. Mas também, pessoal, nós temos que lutar em nossas vidas para que a promessa de Deus ela venha se cumprir sobre nós. Pois Jesus já nos dizia que o reino de Deus é tomado pelo quê, gente? Por violência, por luta, por batalha. A nossa vida ela é constituída por batalhas e guerras diariamente. E se nós nos omitirmos diante tais situações, diante tais batalhas, a gente vamos perder e retroceder. Mesmo nós sabendo que o poderoso guerreiro, ele se encontra ao nosso favor, ele vai batalhar, conforme nós também mostramos que queremos vencer a luta a qual nós estamos travando e guerreando. E veja bem o que está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 28 em diante. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Amém, pessoal? Olha que poderosa essa palavra. Batseba, ela foi ter com o rei Davi, pois o rei Davi fez uma promessa a Batseba, obviamente direcionado, guiado por Deus. Davi disse: quando eu partir, quando o Senhor me levar, certamente Salomão, seu filho, sentará no trono de Israel e reinará sobre toda Israel. Só que a Bíblia diz que Davi já estava velho. Davi já se encontrava em seus aposentos, prestes a morrer. Então Adonias, filho de Agite, ele faz o quê? Ele toma o trono de Davi. Ele senta no trono real e diz que ele é o novo rei de Israel. Mas espera aí, a promessa não tinha sido feita a Salomão? O juramento não foi feito a Batseba que Salomão seria o próximo rei de Israel? Porque Adonias estava dominando sobre Israel. Porque Davi já era velho, Davi já não tinha força para lutar, forças para batalhar, Davi já estava recluso nos seus aposentos. Então Adonias, sem Davi saber de nada, ele toma o reinado e diz: eu sou o novo rei. Ele vai até os altos e sacrifica ali a Deus. Ele faz uma grande festa. Adonias, ele convidou a todos, pessoal, menos, veja bem, quem Adonias não convidou para estar junto com ele nessa festa, nesses sacrifícios ao Senhor. Presta atenção, ele não convida Natã, que era o profeta, ele não convida Benaneia, ele não convida os valentes de Davi, ele não convida a Salomão, seu irmão, não convidou, e não convidou Joabe, o comandante do exército de Davi.
Pode ver, Adonias, ele afastou aqueles que estavam próximos de quem? De Davi. Pois ele usurpou o trono de Israel. E ele sabia que estes não aceitaria. Então Natã chega até Batseba e fala, a promessa foi feita a você. Foi feita a Salomão. O rei fez um juramento. O rei, certamente, ele não tem sabido de nada que tem se passado em seu reinado. Batseba vai até Davi e relata ao rei o que tem se passado, o que tem se vivido em Israel. Pois o povo ainda ouve a voz do rei Davi. Então Batseba foi até Davi, relatou tudo o que estava se passando e se sucedeu que Davi fez o que nós lemos aqui. Ele chamou Batseba, ele reforça o juramento e chama e fala que naquele momento, a partir daquele dia, Salomão reinaria sobre todo Israel. E assim foi feito. Davi chama Natã, Davi chama os seus soldados, Davi chama Joabe, que era o líder do seu exército, manda chamar o povo e passa o trono a Salomão. Mas por que Salomão recebeu o trono? Pois Batseba, a sua mãe, não se acovardou. Ela não deixou medo de falar com o rei a dominá-la. Muitas das vezes, pessoal, a nossa vida, ela não tem avançado. Muitas das vezes a nossa vida não tem progredido. Sabe por quê? Nós temos medo de nos apresentar diante do rei. Nós temos medo de falar o que tem que ser falado. Obviamente que você tem que ponderar, você tem que pensar, você tem que medir a forma a qual você usa as palavras, você tem que pedir a direção de Deus para tomar quaisquer tipo de atitude ou decisão na sua vida. Uma coisa que você não pode se permitir fazer é se ocultar diante das situações. Se lembre do que está escrito na palavra de Deus: os tímidos e covardes não entrarão no reino de quem? De Deus. E eu creio que você quer herdar a salvação na sua vida. E eu creio que você quer ter uma vida abençoada. Então não seja tímido, não seja covarde, não deixa Adonias tomar aquilo que é seu. Quantos Adonias não já tomou um emprego que era para ser do Senhor? Quantos Adonias não já tomou a empresa, a empresa que era para ser sua, meu amigo? Quantos Adonias não já tomou aquela pessoa que você amava? Pois você teve medo, você teve medo de falar o que você sentia. Você teve medo de chegar na pessoa amada. Muitas das vezes você tem vivido uma situação de vergonha, de humilhação, pois você tem medo de falar o que tem que ser falado. Meu amigo, me desculpa o que eu vou falar. Aquele que agrada a todos não é amigo de ninguém. Pelo contrário, está arquitetando o mal para destruir os outros. Só você olhar a história de Absalão. Davi sentado no trono, ainda rei de Israel. Absalão foi para a porta do castelo, para a porta do palácio e começou a julgar o povo ali antes de Davi. Mas Absalão julgava segundo a sua vontade, para trazer o povo para o seu lado. Então ele usava palavras mansas, palavras sedutoras. Ele procurava agradar tudo e a todos. Por isso que quando ele toma o trono, o povo está com ele, porque ele era agradável ao povo. Já Davi não. Ele julgava segundo a retidão de quem? Do Senhor. Muitas das vezes, você no seu trabalho, você na sua casa, você homem, você mulher, muitas das vezes algo tem te incomodado, algo tem te perturbado e você não tem falado. Você tem falado assim: não, Deus está no controle. Certamente Deus está. Você fala: não, está na mão de Deus. Claro que está na mão de Deus. Mas lembre de uma coisa: Natã disse para Batseba: vai até o rei e fala com ele, pois ele não sabe o que está se passando em seu reinado. Não que a situação tenha fugido da mão e do controle de Deus, mas Deus quer ouvir da sua boca, Deus quer ouvir do seu coração o que você tem sentido e o que você tem passado. Jó, ele disse: ai, se eu soubesse
onde é o tribunal do Senhor, pois ali eu apresentaria a minha queixa. Você, meu amigo, vai se apresentar hoje diante de Deus. Você vai expor para fora, você vai pôr para fora o que está dentro de você, o que está te sufocando, o que está te oprimindo, o que está roubando a sua paz, o que tem trazido angústia e perturbação ao seu coração. Você vai falar com Deus nesse momento e certamente o Deus da Bíblia, ele vai te ouvir, ele vai te atender e vai reverter essa situação para a glória e o louvor do nome dele, em nome de Jesus. E nas outras situações emocionais, situações sentimentais, situações econômicas, situações de amizade, situações espirituais, o Senhor, a Senhora, vai tomar uma posição, vai pedir a direção de Deus e vai agir, vai falar o que tem que ser falado, vai ter que se posicionar. E conforme o Senhor, a Senhora se posiciona, Deus, ele mudará esse quadro, ele mudará a sua sorte. E como Davi disse, o seu filho Salomão reinará em meu lugar, pois eu juro a você. Então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Ele jurou, meu amigo. Jesus, ele não jurou nada. Ele fez. Ele foi o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Ele derramou a última gota do sangue dele na cruz do Calvário, para que eu e você viéssemos ser salvos e viéssemos ter vida e vida com abundância. Essa palavra, essa promessa feita lá no madeiro, ela vai se cumprir na sua vida. Você vai alcançar a salvação através da retidão com Deus e ter a vida com abundância por confessar Jesus na sua vida e aceitá-lo. Amém, pessoal? Vamos orar então. Feche os olhos, eleva o pensamento até Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, santo é o Senhor. Meu Pai, nós entramos na sua presença, cheios de fé, cheios de confiança, meu Pai, pois há uma promessa sobre a nossa vida, a promessa de salvação, a promessa, meu Pai, de vida e vida com abundância. Mas, meu Senhor, talvez tem pessoas que ela tem sofrido o fel do diabo em sua vida. Elas têm amargado, meu Pai, um fel muito grande. Elas têm sofrido, elas têm se amargurado, meu Deus, pois as lutas têm sido grandes. Meu Pai, as investidas do inimigo têm sido pesada contra a vida dessa pessoa. E muitos têm sido Adonias, meu Pai, que tem roubado, tomado, usurpado, meu Pai, aquilo que é deste homem e desta mulher de Deus. Mas, meu Pai, é porque muitas das vezes eles têm temido tomar uma posição, têm temido, meu Pai, tomar uma atitude. Mas é como nós lemos na tua palavra ontem, meu Pai. Davi não permitiu as palavras de Saul entrar no seu coração, não, mas pelo contrário, ele disse: como o Senhor entregou em minhas mãos a ursa e o leão, não será diferente com esse circunciso. Meu Pai, não vai ser diferente com esse problema. O Senhor nos deu vitória em várias situações e circunstâncias. Não será diferente hoje. Hoje, meu Pai, o seu povo recebe força. Hoje, meu Pai, o seu povo, através da palavra, recebe um aumento de fé, um despertar no espírito. Meu Pai, para levantar, para lutar, para guerrear, meu Pai, contra esse problema, contra essa luta, contra essa adversidade. Meu Pai, esse Adonias que se levantou contra a vida desta mulher, deste homem, ele cai hoje. Este o
qual usurpou, meu Pai, da vida deste homem, desta mulher, saúde, este o qual usurpou destes, meu Pai, a prosperidade, a paz, a alegria, este o qual usurpou deste homem, desta mulher, a família, a felicidade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esse mal é arrancado agora, esse mal cai por terra agora. Meu Pai, nós não temos orado em vão, nós não temos consagrado a nossa vida ao Senhor em vão, não, meu Pai. É para que esse principado, é para que essa potestade, é para que esse dominador, ele seja, meu Pai, derrotado, vencido pelo poder da fé. Como o Senhor, meu Pai, enviou um anjo de guerra para vencer o principado, meu Pai. Envia hoje, meu Pai, envia hoje o anjo guerreiro para derrotar esse mal, para derrotar essa força maligna, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, esta pessoa receba agora a vitória, essa pessoa receba agora a bênção, ela receba agora a virtude do Teu Espírito, que ela seja curada, que ela seja liberta, que pela fé, meu Deus, em nome de Jesus, o Seu povo receba aquilo que eles têm buscado, para a glória e louvor do Seu nome. E eu apresento ao Senhor agora, meu Pai, cada nome nesse recipiente, cada nome, meu Deus, que nós temos recebido, e que pela fé eles sejam tocados, alcançados agora, e sejam abençoados pelo poder da fé, em nome de Jesus. E o que crê, diga: assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Tenha certeza de algo, meu amigo. O Espírito de Deus te visitou. Você vai se levantar contra esse Adonias, e Deus, ele cumprirá a palavra dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fiquem com Deus e até mais.